Olá, vamos fazer um mini curso de grego bíblico. É claro que a nossa intenção não é que nós sejamos aqui os maiorais, mas que nos empenhemos em aprender a palavra de Deus com um pouco de conhecimento do texto no original. Outra coisa boa é que não precisaremos falar grego, né? Apenas ler e escrever, e isso já vai ajudar bastante. O segredo para aprender essa língua tão complexa é estudar. Temos que ser fiéis, pois não é fácil aprender o grego. Devemos manter um período de estudo diário, senão nós não iremos a lugar nenhum. Não adianta querer estudar tudo de uma só vez, assim a gente vai complicar tudo. Remédio serve para curar, porém se você tomar em quantidade grande de cada vez, pode morrer ao invés de curar. Então as doses devem ser homeopáticas, em gotas, um pouquinho de cada vez. Não precisa estudar 5 horas seguidas, 2 vezes por semana. O certo seria estudar 20 minutos por dia, mas em todos os dias da semana. E isso ajudará a fixar a matéria. Espero que possa ajudá-lo nessa caminhada e que nossos estudos, é bom lembrar, serão totalmente baseados na apostila Koiné, que foi escrita por Francisco Leonardo, que muito me ajudou com a sua maneira de ensinar e me levou a me apaixonar por esta língua. A língua não é morta, a língua como um todo ela é dinâmica, ela vem mudando ao longo dos tempos. Ela está em constantes mudanças. O grego também foi assim. Então, o nosso objetivo é conhecer o grego Koiné, que significa o grego comum, que surgiu depois das conquistas de Alexandre Magno, por volta de 330 a.C. Era o grego simplificado. Ele foi até mais ou menos o ano 500 depois de Cristo. Para se ter uma ideia, a Septuaginta, que era o Velho Testamento, traduzido do hebraico para o grego, foi traduzido em Koiné, em Alexandria, mais ou menos por volta de 250 a.C. O grego ele é um pouquinho difícil de entender, mas você verá que existem muitas palavras gregas em nosso idioma também, e isso vai ajudar. Então, nunca deixe de fazer os exercícios, nunca deixe de estudar o seu dicionário, e não precisa decorar as palavras, basta fazer isso. Compre um caderno ou use o computador e faça um dicionário que irá crescer à medida que formos avançando no estudo. E assim, eles irão inculcando naturalmente em sua cabeça. Se puder também, compre um Novo Testamento grego, o Nestlé de preferência. Ou então, veja aqui mesmo pela internet como fazer isso. Vamos à aula então, um bom estudo para você. Primeiro, qual o segredo de aprender uma língua nova? 4 coisas. Primeiro, você precisa ler. Precisa, na segunda, ler em voz alta. Em terceiro, escrever. Quarto, repetir. Então, primeiro é ler. Segundo é ler em voz alta. Terceiro é escrever. E o quarto é repetir. Só fazendo isso você consegue adaptar uma nova língua à sua mente. Então, vamos primeiro aprender o alfabeto grego. O alfabeto grego são 24 letras. E essa é a nossa primeira aula. Alfa. Olha o som A. Alfa. O A tem realmente um som característico em todas as línguas. Então, alfa, que é a primeira letra grega, o maiúsculo é igualzinho ao nosso A, e ela tem o som de A. Como se eu dissesse babaca, na hora de transliterar aba, então tem o som de A. A segunda letra grega é o beta. O beta tem o som de B. E quando você vai se transliterar essa letra, você vai transliterar ela como se fosse realmente um B. O som dela, do B, é como se fosse o de boi. Mesma coisa. E a beta, é bom mostrar a vocês que o maiúsculo também é igualzinho ao nosso B. Daí você vê a primeira palavra que entrou no nosso vocabulário. As 2 primeiras letras gregas. Alfabeta. Ou seja, você quando vai aprender
o seu vocabulário, a primeira coisa que você aprende na sua língua, no nosso idioma, no português, é o alfabeto. Alfabeto, ou seja, alfabeta. São as duas primeiras letras do alfabeto grego, que tem 24 letras. Então, você já pode explicar a primeira coisa, é que o nosso popular alfabeto se deu origem por causa das duas primeiras letras gregas, que é o alfa, beta. Nossa terceira letra é o gama. Gama. Veja como se escreve, a gente vai ver cada palavrinha, cada letrinha, desculpe. Olha o gama, como é que faz. Ele tem som de G, como em gato. E se translitera como se fosse um G ou como se fosse um GU. Isso é o gama. Próxima letra é o delta. Você já deve ter visto muito o delta e o gama quando vamos estudar matemática ou química ou física. Gama e delta é muito utilizado. Então, o delta minúsculo, delta maiúsculo, e tem o som de D, como em dedo, e se translitera como um D normal. Depois vem o epsilon. Epsilon, maiúsculo aqui, ó, igual o nosso E, e tem o som de E, como em eco, e se translitera como um E. Então, essa é a nossa primeira parte do alfabeto. Então, vamos ver aqui. Primeira letra é o alfa, olha o maiúsculo dela como é, ó, o A, e escrevendo ela em grego, seria isso aqui, ó, alfa. No português, normalmente você vai escrever A-L-F-A, alfa. Tem o som de A e é transliterado como se fosse realmente um A. Lembre-se da palavra aba. E assim você vai entender o alfa. Beta se escreve, ó, começando de baixo, vai subir na perninha e faz o beta. O maiúsculo é igualzinho ao nosso B. Como se escreve em grego? É exatamente usando o beta inicial e aí o alfa também na palavra. Então, veja que na letra alfa nós temos dois alfas, na letra beta nós temos um beta e um alfa. E se escreve exatamente desse jeito, beta. E se translitera como se fosse um B e o som também é de B, como em boi. Anote aí. Depois vem o gama. Olha só o maiúsculo do gama, parece aquele joguinho da forca, né? Então isso é o gama. Você vê que já aparece no gama as letras quase todas conhecidas, que são dois alfas e o gama. E aí gama em português normalmente, como se escreve, é bom lembrar que ele tem o som de G, como em gato. E a transliteração, ele é como se fosse um G ou como se fosse um GU. Então, a transliteração dele é de duas formas diferentes, G ou GU. Mas a pronúncia é como se fosse gato, não é? Como a gente viu lá também no beta, o boi. E como a gente viu no alfa, o A de aba. A quarta letra é o delta, veja que ela desce, faz uma curvinha, e tem várias formas de escrever o delta. E quando você vai escrever ele maiúsculo, é o triângulozinho aí, é o delta. Como se escreve ele? Começando com um delta, normalmente, a segunda letra a gente ainda não viu agora, vai ver mais adiante, né? Depois vem um alfa, que você já viu, se escreve normalmente delta, e ele tem o som de D, como se fosse da palavra dedo, é o mesmo D, e na hora de transliterar também é um D. E agora vem o epsilon, vê como é que se escreve, ó, o E maiúsculo é igualzinho ao nosso, e epsilon
você viu agorinha na letra de cima aí do delta, né? Então o epsilon em grego se escreve com o epsilon, que você já conhece, e outras letras que você ainda não conhece. Aí tá, epsilon. Epsilon. Se escreve normalmente em português. Ele é o E, é assim o som dele. O E é como se fosse acentuado, como a palavra eco. E se translitera também como se fosse um E. Então tá aí a quinta letra, que é epsilon. Então não esqueça. Alfa, beta, gama, delta e epsilon. Alfa, beta, gama, delta e epsilon. Essa é a nossa primeira parte do alfabeto grego. Então, até a nossa próxima aula.